Estamos de volta aqui no canal Viver Brasil com o nosso Economia. E agora, eu estou recebendo a Gisele Santa Rosa, empresária, especialista na área de eventos. Estamos falando aqui sobre os eventos que estão retornando. E também contar um pouquinho do como é que está sendo essa retomada. Gisele, deixa uma pergunta da saída para o intervalo. Quando começaram ali as desmarcações, né? Eu me lembro, eu trabalhava numa empresa de comunicação em que de um dia para o outro a gente teve que ir todo mundo para home office. E a gente viveu problemas e mais problemas nessa mudança de home office para fazer a entrega do produto que a gente fazia, que era informação. Mas e o evento? Como é que você está lá? Marcado 19 de maio, vai ter o evento tal e o evento é desmarcado. E aí? Essa fase, Fábio, foi bem difícil, muito difícil para nós, assessoras. A gente teve uma infinidade de contratos para poder correr atrás dessas remarcações. E assim, nós nos deparamos com coisas assim absurdas, como por exemplo, muitos fornecedores não tinham uma cláusula de força maior, né, para rescisão por força maior, nem em caso de pandemia, ou epidemia, ou o que fosse, né? Não tinham, muitos não tinham. Então, você tinha que pegar contrato por contrato para tentar intermediar entre o cliente e aquele fornecedor o que ia se poder fazer, né? Então, a gente teve, inclusive, a medida provisória na época, porque também fomos correr atrás disso, para a gente saber como fazer, né? Então, na época, a pessoa poderia remarcar, primeiramente, ou ela poderia ter uma carta de crédito, ou ela poderia fazer realmente a rescisão, não quero mais me casar, né? Então, teve muita situação mesmo de desmarcar também, porque rompeu o noivado, eu perdi o emprego com a pandemia, né? Eu perdi o emprego, eu não vou casar, eu estou sem emprego, né? Como eu vou casar? Nesse aspecto, tem uma dificuldade muito grande que você citou aí, não tinha um contrato para que às vezes resguardasse por uma questão disso. Exatamente. Né? Ou seja, você tem aí um cenário completamente inessa. Isso gerou muito conflito, por exemplo, eu não vou te devolver, não, mas eu não quero mais, eu não vou casar, então eu não quero mais, eu tenho direito. Aí começou, mas eu fiz isso e isso. Tinha que ter um contrato bem amarradinho, isso não... A nossa área, infelizmente, as pessoas que entram para ela, entram de uma forma amadora. Então, o contrato de prestação de serviço, que tem que ser a primeira coisa muito bem feita, pegar um profissional para fazer isso para você, para ele entender as necessidades, isso não acontece. Então, vira um contrato Frankenstein, que a gente chama. Pega um pedacinho aqui, junta e monta um contrato e manda para o cliente. Então, esse cuidado, né, por exemplo, nós assessores analisamos os contratos antes deles serem assinados pelos clientes. E a gente devolve esse contrato, né, quando ele não está dentro, quando falta alguma coisa. Então, a gente faz uma análise qualitativa e quantitativa desses contratos no que diz respeito a eventos, né? Então, o que a gente mais vê são contratos mal elaborados, não tem uma atenção. Às vezes, o próprio contrato no cabeçalho não tem nem os dados da própria empresa, que são coisas assim simples e básicas, né? Fundamentais no CNPJ. Agora, desses eventos, imaginando, por exemplo, um casamento, você tem o florista, você tem o cara das bebidas, o cara... A foto da filmagem, tudo. E tem cerimonial, eventos de casamento que abraçam todos esses serviços, entregam para os noivos ali. Hoje, de certa forma, a turma meio que aprendeu e não está dividindo um pouco o bolo ali. Agora, uma coisa é o serviço que você deixou de produzir ali naquele momento. E os fornecedores, por exemplo, nessa confusão toda, essa inflação toda que a gente entrou também nesse período da pandemia e ainda continua. O produto que você negociou lá atrás não tem o mesmo valor de agora. Mas até para quem está nos assistindo agora e tem interesse na área de eventos, isso também pode ser planejado independente de pandemia, né? Você tem que fazer um cálculo imaginando aí o aumento do feijão, o aumento do doce, tudo que vai virar ali na questão da alimentação, uma diária de um segurança que pode mudar, ter uma nova lei. Ou seja, isso também tem que ser de certa forma, planejado? Não, e na verdade não tem como planejar o que pode ser que venha acontecer no sentido de inflação, aí não tem como. Tem não? Não tem não. Isso? Você faz um planejamento, por exemplo, eu faço um planejamento com base nos valores reais hoje.
né? Inclusive, como eu te falei, ainda volto a falar de contratos, tem contratos, o certo é ter em contratos um reequilíbrio econômico-financeiro, que a gente chama, principalmente os bufês. Eles têm essa cláusula lá que resguardam ele, que ele diz o seguinte: o ano que vem, por exemplo, teve um aumento da gasolina que acaba refletindo, né, do combustível, refletindo nos insumos, ele, para te entregar o evento, ele precisa fazer uma readequação contratual. E aí, quando ele assinou, ele está aceitando isso. Então, ele pode chegar e falar: agora nós vamos ter que fazer um recálculo aqui do seu contrato, e isso ele se resguarda. Por isso que eu digo que tem que ter um bom contrato. Contrato amarrado, bem claro em relação a essas coisas. E foi muito importante você perguntar isso, porque o que aconteceu antes da pandemia com os casamentos já fechados, mesmo para acontecer pós-pandemia, o cálculo foi 1. Quando a gente voltou, esse aumento absurdo de tudo, flor, por exemplo, depois da pandemia, a flor ela subiu absurdamente. Tanto que os decoradores se adequaram. Hoje eles têm flores naturais, mas têm as artificiais mesclando nos eventos para tentar reduzir esse custo aí para o cliente, porque está muito caro. E tem flor que não tem no mercado. Os produtores de flor migraram, os plantadores migraram para outras profissões, porque não plantaram. Okay. Então, ficou uma defasagem muito grande que fez o preço da flor elevar e refletiu nos orçamentos de todos os decoradores. Então, foi algo que a gente não imaginava. Então, você tinha que explicar para o cliente: olha, quando a gente fez uma planilha estimativa, a gente tinha esses valores no ano tal. Agora, pós-pandemia, com o aumento do combustível, dos insumos, da flor e tudo mais, a gente vai ter que readequar. A gente vai ter que fazer um replanejamento aí em relação a isso. Esse replanejamento agora, né, 2023, as coisas se organizando, a gente tem agora, como que o setor de eventos, vocês que produzem eventos, estão vendo esse movimento do Minas Centro sendo renovado? Graças a Deus. Tendo agora... gente, você pode até questionar o processo de privatização, mas não tem outro caminho para o Expo Minas e para o Minas Centro que não fosse alguém pegar e administrar mesmo, porque o Estado não ia ter essa competência. Aí você tem o Minas Centro, tem o Expo Minas, a gente está acompanhando aí a volta também agora do antigo Chevrolet Hall, ou seja, os eventos começam a acontecer, mais um espaço para as pessoas se casarem, mais um espaço para as pessoas fazerem outros eventos que não só os eventos de grandes artistas. Essa retomada com esse profissionalismo dá um suspiro melhor para todos vocês que trabalham com eventos, que estão nessa toada? Com certeza, dá um suspiro, dá uma tranquilidade, né? Dá uma segurança, inclusive. E é interessante, né? Você falou do Minas Centro e tudo mais, graças a Deus aí com uma nova gestão. Os eventos, os espaços como hotéis e restaurantes que têm estrutura para atender eventos sociais, eles também começaram a investir nisso, foi interessante. Então, por exemplo, vários espaços, hotéis começaram a fazer reforma para receber esse público. Começou a colocar mais pessoas naquele setor ali também de atendimento ao cliente, do RP, para poder captar esse cliente, porque tem essa demanda hoje mesmo, sabe? Os casamentos também menores, que a gente chama de mini wedding, né? E tem vários restaurantes em BH totalmente montados e estruturados. Esse casamento menor aí é um casamento para pouquíssimas pessoas, né? Quando a gente fala mini wedding, a gente está falando de menos de 100 convidados. Menos de 100 convidados. Pois é, eu acho que, de certa forma, pelo momento social do Brasil, menos dá para dar uma economizada aí quando você não coloca 300 pessoas, com né? certeza. E hoje a gente não tem muito esse pedido de casamento, de festa para 300 convidados. Né? Acabou. Porque antigamente era o que? 300, né? 150, 250 no máximo. Mas bem antes, eu fazia para 350, 400, 500 pessoas. Não tem essa demanda mais, né? O evento grande e o evento pequeno dão o mesmo trabalho? Dão o mesmo trabalho. E é assim, todo mundo chega e fala: não, eu quero um orçamento, mas a minha festa é só para 50 pessoas. Né? O casamento. Imagina o casamento. Tem todo o planejamento, você vai ter que ter o vestido, você vai ter que ter o buffet, você vai ter que ter a flor, você vai ter que ter o fotógrafo, a filmagem, o terno do noivo, a roupa da daminha e do pajem,
a música da cerimônia, a música da festa. Você só está diminuindo a quantidade que vai refletir, de fato, no seu buffet, no valor que você vai pagar para o buffet ali, para o decorador. Mas o restante de todos os serviços, eles devem ser contratados e a gente precisa trabalhar em cima dessas contratações. A gente está quase no finalzinho, Gisele, mas para te perguntar, assim, como professora mesmo, como alguém que capacita outras pessoas que trabalham no turismo, tem muita gente trabalhando hoje achando que está ganhando dinheiro demais e, na verdade, está trabalhando quase de graça? Isso é de fato o que acontece, né? As pessoas não estão buscando capacitação para fazer o melhor, para dar uma entrega de qualidade com profissionalismo. Né? Como eu te falei, com essa retomada e o mercado aquecido, as pessoas estão buscando, mas ainda é fraquinho isso, eu percebo, né? Então, você ter serviços de qualidade para oferecer demanda investimento em você, na sua empresa. Né? Muitas pessoas falam assim, eu sou cerimonial, pega um terninho preto, veste, põe um computador debaixo do braço, vai atender o cliente e acha que só precisa disso, né? De fato, para você abrir uma empresa, você não precisa de muito mesmo hoje, né? Você tem no CNPJ, você consegue trabalhar da sua casa, tá tudo certo, não te exige mais nada. Então, muitas pessoas entram nesse mercado amadoramente, assim, não se profissionalizam, não se fortalecem para oferecer um serviço de qualidade. E aqui, especificamente em Minas Gerais, nós somos vistos muito como cerimonial apenas, sendo que nós somos assessores e nós entendemos de muito mais coisas, né? Já Rio e São Paulo, por exemplo, eles entendem esse papel do assessor e chamam o profissional de assessor. Então, isso é uma coisa bem cultural ainda de regionalismo, sabe? Precisa ser trabalhado mais aqui em Minas. E o mineirinho, ele é meio desconfiado, ele não gosta, ele fica vou organizar meio assim, esse negócio aqui, eu mesmo organizo, minha tia monta o cortejo, né? Agora, se você for lá para o paulistano, ele vai falar de jeito nenhum, quero uma empresa que vai fazer tudo de forma alguma. Então, são as formas de lidar. Até os protocolos, eu brinco que nem nos anais do Vaticano, existe um protocolo de cerimônia de casamento, não existe. Existe o que convencionou se fazer em Minas, no Rio, São Paulo. Se você for um casamento em São Paulo, você vai perceber que os padrinhos ficam em pé no altar. Se você for um casamento em Minas, você vai ver que todos estão assentados ali assistindo a cerimônia. Ou se você for para o Rio, os pais estão aguardando no altar. Então, é convenção, assim, não tem nada engessado em relação a isso. Tem uns que demoram 3 horas, outros já são hoje mais rápidos, ou seja, tem até a duração tem uma variação grande. Gisele, obrigado, viu, pela sua presença aqui. Quem quiser te encontrar aí nas redes sociais, como é que faz? @SantaRosaEventos. Siga a gente lá no Instagram. Obrigado, viu, Gisele? Eu que agradeço. E a gente agradece também a você que esteve aqui com a gente, acompanhando o programa. E a gente volta numa próxima edição com o nosso Economia. E agora?